Fala galera, bem-vindos a mais um Análise Rápida. No vídeo de hoje quero te falar o seguinte: se quando eu te falo Sakura, você pensa aí em marca de molho shoyu ou até em personagem de desenho animado, hoje eu venho te falar de um carrinho elétrico da Nissan muito interessante, que conta com especificações muito robustas e além disso o preço equivalente a um Kwid 1.0 aqui no Brasil. Ficou curioso? Fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Sim, pessoal, com esse nome até engraçado pra gente aqui no Brasil, a Nissan lançou, lá no Japão ela anunciou o seu novo mini carro elétrico, o que é bem legal. Se vocês já acompanham o canal há algum tempo, vocês vão ver que realmente no mundo inteiro, e aí com foco principalmente na Europa, todos os países da Europa, e também em alguns países da Ásia, como por exemplo a própria China e agora até mesmo o Japão, os mini carros elétricos estão vindo com tudo. E porque eles juntam aí a praticidade e também a economia dos carros elétricos com o preço reduzido, próximo aí de um carro a combustão. Então realmente é uma saída que o mundo inteiro está vendo para poder entregar carros elétricos num preço mais barato. Pelo menos até a gente conseguir ter uma tecnologia que consiga fabricar veículos elétricos e principalmente baterias de forma com maior escala e que barateie o preço. E aí você vai poder ter carros elétricos realmente de tamanhos muito maiores, com preços mais competitivos. Mas os mini carros elétricos estão chegando com tudo, como eu já disse aí, e a Nissan anunciou lá no Japão, agora nesses dias, o novo carro elétrico deles, que é bem legal. Eu vou deixar aqui, vou botar na tela, pra gente comentar um pouco sobre autonomia, preço e tudo mais. Essa aqui é uma matéria da revista 4 Rodas, bem legal, e eles mostram algumas especificações aqui do carro. E aí eles falam, Nissan Sakura, ou Sakura, não sei muito bem como se pronuncia, é elétrico com preço de 1.0 e mais força do que um Kicks. Realmente um SUV, então ele tem um torque bem interessante, vocês já vão ver aí. E eles falam aqui que o torque desse carro é de 19,9 kgfm de torque, realmente bastante torque para um carro desse tamanho. E o preço pode chegar ao equivalente a 67 mil reais, isso passando da moeda do Japão para o Brasil, em conversão direta, isso com os impostos, isenção de impostos do governo japonês. Esse é o carrinho, um carrinho bem bonitinho, pessoal, vocês vão ver mais algumas fotos durante eu vou estar falando aí, e é bem legal. E aqui eles falam o seguinte, pessoal, esse carro elétrico é inspiração aí, como eles falam aqui, a brincadeira, né, da nome de árvore e tudo mais, mas o carro elétrico é um pequeno carro elétrico urbano e tem um preço inicial válido de equivalente a 88 mil reais. Mas, pessoal, como eles falam aqui, com isenções do governo japonês concede a compra de veículos elétricos, que o Brasil bem que poderia fazer, o valor do Nissan Sakura pode chegar a algo em torno de 67 mil reais, uma vez que sua tabela oficial é de 1.700, enfim, 1.780.000 ienes na moeda japonesa, tá, pessoal? Realmente é um carrinho bem bonito, bem legal, eu gostei bastante sim no carro. E aí eles falam aqui basicamente que é um carro, materialização da promessa de oferecer elétricos com preços acessíveis. Inclusive a gente já fez vídeo aqui no canal falando sobre isso. E eles falam também que é o menor carro elétrico da linha da Nissan, que ele mede apenas 3,40 metros de comprimento e 2,49 de entre-eixos. 3 centímetros a mais do que um Volkswagen Gol. Então mesmo que ele seja um carro pequeno, ele conta com entre-eixos até que relativamente longo. Principalmente, pessoal, se vocês olharem uma foto aqui dele de lado, vocês veem aqui, ó, essa aqui tá perfeita pra gente conseguir ver, deixa eu fechar aqui. A frente do carro aqui, ó, passou da roda, tá vendo? É muito pequeno aqui na frente e atrás também. Então, embora ele seja um carro pequeno, o seu entre-eixos, que é o que conta pro conforto interno, é justamente bem grande, até mesmo é um carro 4 portas, como vocês estão vendo aqui. Realmente, eles falam aqui ainda mais algumas coisas, apesar do padrão de 1,65 do resto, tem boa estabilidade em curvas, graças ao centro de gravidade baixo, que as baterias ficam embaixo do carro. Sendo fabricante, isso ocorre por conta do posicionamento das baterias, como eu acabei de dizer. E aqui ainda eles falam que o carrinho tem 1,47 m de largura e 1.070 kg de peso total. Então realmente é um carro relativamente pesado para o tamanho dele. Mas, claro, 1 tonelada é um carro que é até relativamente leve. Tem painéis de instrumentos aí de 7 polegadas digitais e também uma central multimídia de 9 polegadas. Então é legal, eles mostram que tem um painel digital aqui, mais a central aí para você ver todas as questões de entretenimento do carro. E também vale a pena dizer que é um carro que fica ao lado ao contrário, né? Aqui no Brasil. No Japão, os carros têm o volante do lado ao contrário, assim como acontece, por exemplo, também na Inglaterra e alguns outros países do mundo aí. E eles falam que o câmbio fica na posição elevada aqui. Enfim, detalhes do carro. Mas o que a gente vai querer saber é justamente aí, que eles falam mais algumas outras coisas que acho que nem vale a pena citar. O que vale a pena dizer é as suas especificações, tá? Então aqui já completas é o seguinte: esse motor rende 64 cavalos, então bem próximo, por exemplo, de um Kwid aqui no Brasil. Enquanto o torque é bem chamativo, 20 kg de torque, que é bem mais do que um Kwid, então mesmo que ele tenha aí uma potência equivalente, o torque é bem maior do que um Kwid aí. E também
Eles falam que é mais do que um Kicks, e a velocidade máxima chega a incríveis, pra mim, tá? 130 km por hora. Realmente eu acho que esse aqui é praticamente uma Ferrari comparado aos outros mini carros que a gente vê, que geralmente tem uma velocidade muito próxima aí dos 100 ou até menos de 100 km por hora. Então 130 km por hora num carrinho com rodas desse tamanho, realmente vai ser bastante engraçado. E sinceramente eu gostaria muito que esse carro chegasse no Brasil. Eu já vou comentar um pouco isso pra vocês. Outra coisa, eles falam aqui dos modos de pilotagem. Realmente, quem já pilotou um carro da Nissan, sabe, conhece o e-pedal e tudo mais. A gente tem vídeo aqui no canal pilotando o Nissan Leaf elétrico. E aqui eles falam que esse carro garante a questão de regeneração de energia e a autonomia do modelo pode chegar até 180 km, segundo o ciclo WLTP. Vale a pena lembrar que esse ciclo WLTP é um ciclo muito mais robusto e confiável do que o NEDC de alguns outros carros, principalmente carros chineses que falam mais do NEDC, que é um ciclo, vamos poder dizer assim, mais fácil para o carro, então ele tende a ter uma autonomia maior. Então o WLTP é muito mais próximo da realidade, tá bom? Só para deixar isso bem claro. E eles completam aqui que são necessárias 8 horas para recarregar a carga completa do carro, mas a Nissan afirma que é possível restabelecer 80% e uma carga durante 40 minutos, se a gente utilizar o sistema de carregamento rápido, tá? Então, pessoal, esse carrinho que vocês estão vendo aí é o próprio Nissan Sakura, um carrinho bem legal, tá saindo com um preço bem interessante lá no Japão. E será que ele chegaria no Brasil? Pessoal, sinceramente, eu gostaria muito que a Nissan trouxesse esse carro para o Brasil, tá? Gostaria muito mesmo. Vale a pena dizer, porque a gente nem pode falar muito bem que seria 67 mil reais comprado lá fora, porque ele já teria os impostos que seriam abatidos do próprio governo japonês. Então vamos supor que esse carro chegasse aos 88 mil reais lá fora. Quanto será que ele chegaria se ele viesse ao Brasil? Bom, fazendo uma conta rápida aqui, se a gente viu, por exemplo, carros como o próprio Kwid elétrico, que eu acho que seria concorrente de cara nesse carro aqui, inclusive tem mais ou menos a mesma velocidade, uma autonomia também pouca coisa maior, até relativamente maior, mas é um carro um pouco diferente desse. O Kwid já não é um nano carro, né, um micro carro como esse aqui, que é bem menorzinho, então é outro público na minha opinião. Mas o próprio Kwid elétrico custa aí, lá na Europa, cerca de 100 a 105 mil reais. E quando ele chegou no Brasil, chegou por 40% a mais, provavelmente. Então algo em torno aí de 143 mil reais aqui no Brasil é o que está sendo vendido o Kwid elétrico. Se esse carro viesse para o Brasil, pelos seus 88 mil reais, e chegasse aqui também 40% mais caro, quanto será que ele custaria? Pois é uma conta bem fácil de se fazer, né? Só você botar os 88 mil reais vezes os 40% a mais, que é o que o carro, por exemplo, o Kwid, sofreu quando ele veio para o Brasil. Então a gente pode ver que na melhor das hipóteses, tá, tem carros que chegam o dobro do valor, e aí esse carro chegaria aqui beirando 200 mil reais, o que sinceramente não teria nem como a própria Nissan fazer, porque realmente já chegaria perto até de outros carros superiores, mas botando os 40% aí, como vocês já viram o cálculo aí, ficaria cerca de 123 mil reais. O que ainda é muito caro, mas vale a pena dizer, como eu disse no começo do vídeo, embora seja um microcarro, é um microcarro que conta com características praticamente de qualquer outro carro elétrico que a gente vê por aí, uma velocidade de 130 km por hora, realmente outras coisas bem interessantes, um sistema de entretenimento e realmente um torque interessante, uma velocidade legal, só a autonomia dele, que na minha opinião, por 130 e poucos mil reais, ou 120 e poucos mil reais, não faria muito sentido se a gente colocar que 20 mil a mais, a gente teria aí basicamente o Kwid com uma autonomia de muito maior do que ele. Na verdade, relativamente maior, mas eu acho que a autonomia ainda faz bastante sentido. É claro, lembrando, esse é um carro muito urbano, você vai usar ele dentro de cidade praticamente, mas com certeza quanto mais autonomia, melhor, tá? Então esses 15, 20 mil a mais do Kwid, eu acho que compensaria se ele chegasse. Então, sinceramente, respondendo a pergunta que vocês devem estar se fazendo aí, acredito que não, que esse carro não deve vir para o Brasil, porque eu acho que ainda teria que a Nissan trazer um carro mais simples do que esse para fazer sentido, porque, como eu disse, concorrer com o Kwid, eu acho que esse carro perderia e ser lançado num valor muito próximo, eu acho que não faria muito sentido. Mas eu posso estar tremendamente enganado e a gente vê, quem sabe, o Nissan Sakura aqui no Brasil em breve. Vamos torcer para que isso aconteça. Pessoal, para ficar ligado em mais notícias aqui no canal, se inscreva, porque a gente está sempre falando de novidades no mundo elétrico, seja no Brasil, seja fora. Por exemplo, carros que a gente falou lá fora e depois eles chegaram aqui, isso é muito satisfatório. A gente fazer vídeos assim, os primeiros canais falando língua portuguesa de carros lá de fora e depois eles vêm aqui pro Brasil e a gente já foi o primeiro a falar. Acho que vocês ficam sempre ligados nisso. Então isso é bem interessante, essa troca que a gente tem. Pessoal, basicamente esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço e até a próxima.